O ministro Alexandre de Moraes acabou de dar uma canetada que derrubou a jogada do Centrão e do bolsonarismo no Congresso, encabeçada pelo Hugo Mota. Então a extrema-direita está meio que surtando aí. O que estão falando? O Gustavo Gaia, ele gritou, né, o deputado bolsonarista, ele gritou assim: Moraes virou o imperador do Brasil. Bia Kicis disse que ele agora é o dono do país. E Van Hatten afirmou que o Brasil vive uma ditadura judicial. Se a extrema-direita e o centrão estão brabos com Alexandre de Moraes, é porque eu acho que o Alexandre de Moraes fez o correto, né? Calma aí, gente. O que realmente está acontecendo é o fim de um privilégio bilionário que eles sempre defendem, né? Nós vamos explicar tudo aqui para vocês e vocês podem nos assistindo, que eu já dou a palavra para vocês depois dessa síntese que o professor aqui fez nas redes sociais, editou, reeditou, e aí eu vou passar para vocês, depois vocês podem participar aqui. Enquanto isso, vocês podem ir clicando na tela e comentando aqui a nossa análise. Hugo Mota, presidente do Congresso, tentou aprovar uma resolução que impediria que o governo Lula de acabar a isenção do IOF, que é um imposto sobre operações financeiras, que beneficiava sempre os super ricos que enviam dinheiro para o exterior. Bom, esse privilégio custava bilhões ao Estado e favorecia sempre quem vive dos lucros e aplicações fora do país. Ou seja, o pobre, quem paga o imposto do pão, do arroz, do feijão, paga muito imposto. E o rico manda milhões para fora sem pagar um centavo de IOF. Era um golpe articulado pelo Centrão e pelos bolsonaristas, travestido aí de uma defesa econômica. Olha, o governo está taxando de novo os pobres. Mas não é o pobre não, hein, gente? É o rico. Mas o objetivo era só blindar a elite. Nós estamos chamando isso de andar de cima, elite, burguesia, lá, aqueles que ganham lá em cima, né? Esses aí estavam blindando. Quem está blindando, professor? Os bolsonaristas e o Centrão. O que o Moraes fez? Ele derrubou essa manobra e com essa decisão firme, o STF reafirma que o governo federal pode sim editar decretos para revogar isenções fiscais, algo previsto na Constituição. A decisão de Moraes protege a autoridade do Executivo e evita que o Congresso vire um balcão de privilégios para os bilionários. Me parece que isso é mais importante, né? E o Gustavo Gayer, deputado bolsonarista, gritou aos quatro ventos: Moraes anulou o Executivo e o Legislativo numa canetada e criou o Xandaquistão. Alexandre, o Xandaquistão. Bia Kicis chorou nas redes também dizendo: o Supremo se declarou dono do Brasil. Isso não pode estar acontecendo. E o Marcel Van Hatten, do Novo, foi além e disse: vivemos uma ditadura judicial, o STF está legislando. Mas vamos parar e pensar o que exatamente Alexandre de Moraes fez. Impedir um Congresso dominado pelo centrão fisiologista de manter isenção dos bilionários. Só isso. Só isso. Isso é defender o Brasil, gente. Não é ditadura, é responsabilidade fiscal e social. E, por lado do governo, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, até comemorou a decisão, dizendo até, bom, essa medida garante 18 bilhões a mais para os cofres públicos. Dinheiro que pode ir para a saúde, educação, infraestrutura. Haddad tem sido alvo de ataques justamente porque tenta mudar o sistema tributário mais injusto do planeta. E nós que somos progressistas aqui devemos estar sempre apoiando o Fernando Haddad, enquanto a Globo está chorando, né? O Jornal Nacional de ontem foi uma miséria.
Porque os banqueiros e o Congresso protegem os ricaços, o Haddad tenta construir um modelo onde que quem ganha mais tem que pagar mais. O que vão fazer, né? Simples assim, mas isso assusta muito quem sempre viveu de privilégios. Por isso o pessoal está brabíssimo. Então nós temos que desmascarar a extrema-direita, desmascarar o centrão, desmascarar o Hugo Mota, desmascarar os bolsonaristas. Vamos ser diretos. O desespero de Geyer, de Bia Kicis e Van Hatten não é pela democracia, gente. Tire o cavalinho da chuva. Não é por democracia, é pelo dinheiro da elite. Os bolsonaristas do centrão defendem a elite que eles representam. Por isso que votar é importante, senão, para nós, trabalhadores, nada. Quando o STF age para proteger a Constituição contra a sabotagem dos centrão e os bolsonaristas, eles estão chamando de ditadura. Mas quando o Bolsonaro governava por decretos e orçamento secreto, aí era liberdade. Opa! A verdade é que essa turma não aceita um Estado que funciona para o povo. O Estado tem que funcionar para a elite. Eles querem um governo que não mexa nos lucros da Faria Lima, aqueles que especulam. Mas agora a lógica virou: quem tem milhões vai ter que pagar, meu amigo. Essa é a prerrogativa. Isso os desespera. Então, por que importa o IOF, né? O IOF é cobrado em transações como câmbio, crédito e seguros. Desde 2006, as operações de investimento externo tinham isenção. Um presentão para quem manda fortunas para fora, não pagavam nada. E agora o governo Lula quis revogar isso, nada mais justo. E o Congresso, controlado por Hugo Mota, bolsonarista, centrão, tentou impedir na marra, com uma resolução sorrateira. E disso que se trata, um grupo querendo sabotar o interesse público para manter o lucro privado. É isso que querem. É isso que querem os bolsonaristas. Então a conclusão é essa. A decisão de Moraes foi mais do que jurídica, foi política e moral. Ele disse: não vamos permitir que o Congresso vire um escritório de proteção de bilionário. E o recado está dado. O governo tem o dever de governar, o Congresso tem o dever de legislar, mas não para meia dúzia, para todos. E o Judiciário tem o dever de garantir as regras sejam respeitadas. O que os bolsonaristas estão fazendo é um teatro de histeria para proteger quem nunca pagou imposto. Essa é a verdade. E nunca andou de ônibus na vida. Agora, a conta chegou para o andar de cima. Então, se você aqui que está me assistindo está cansado de pagar impostos enquanto os bilionários vivem blindados, então comemore essa vitória. Compartilha essa análise, compartilha para os amigos, para as famílias, marque o Hugo Mota, marque a Bia Kicis, marque Gustavo Gai, marque o Marcel Van Hatten, mostra para eles que o Brasil mudou. Chega de fake news, chega de chantagens institucional, a justiça fiscal chegou com o governo Lula. E o grito é um só. Hashtag, escreva aqui, agora é a vez do povo.